Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre Persuasão, da Jane Austen. Então vamos lá. Esse livro aqui foi uma leitura conjunta, junto com 4 pessoas maravilhosas, que foi a Bárbara, do canal Beijo Barbari, o Grupo Caneta Tinteiro e a Tatiane Durães e também a Jaqueline Borges, que tem a estante da Jaquinha no Instagram. Essa edição que eu li foi da Martine Claret. Ela tem outros 2 livros da Jane Austen aqui, que seria Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Eu li só a Persuasão daqui. Já li Orgulho e Preconceito em uma outra ocasião, mas a gente vai conversar sobre ele mais pra frente quando eu fizer uma releitura, tá bom? Antes de começar, então, o drink de hoje é o The Persuader, o Persuasor. Então, o nome tá óbvio, né, gente? Esse aqui não precisa nem explicar porque que eu escolhi com esse nome. Ele é um drink à base de vinho branco, rum e licor 43, essa coisa deliciosa. Ah, e vai também esse xarope aqui super especial, que eu já vou explicar pra vocês. Deixa eu só provar o drink primeiro. Muito bom mesmo. A receita original desse drink, ele vai um licor chamado licor de quinoto. Quinoto é um tipo de laranja específica que tem na região da Itália. Não temos essa laranja aqui, muito menos esse licor. Então a gente adapta do jeito que tem, né? Encontrei uma receita na internet de um xarope de quinoto, porque se usa laranjas e outras frutas cítricas como limão siciliano. E eu fiz esse xarope pra gente fazer essa substituição e eu vou persuadir vocês de que essa substituição é válida, tá bom? Mas é muito gostoso, gente, esse xarope aqui. Ai, tem um cheirinho delicioso de mel e essa coisa cítrica também. Vou deixar pra vocês a receita tanto do drink quanto do xarope de quinoto no post do Instagram nos próximos dias, tá bom? Então agora vamos começar a falar do livro, tá? Então, como eu disse pra vocês, desse aqui eu li só o Persuasão por enquanto, tá? Mas vai ser a resenha de hoje. E o Persuasão vai falar sobre a família Elliot, que é composta por algumas pessoas. Primeiro, o Sir Elliot, que é o patriarca da família, que é uma pessoa orgulhosa, um orgulhoso membro da nobreza, e ele é viúvo. E ele tem 3 filhas, que são a Elizabeth, que é a mais velha. Ela é tão orgulhosa quanto o pai, muito bonita também, assim como o pai, muito vaidosa. A Mary, que é a caçula, ela já é casada com Charles Musgrove, que não é um membro da nobreza, porém ele tem bastante dinheiro, então tá tudo bem. E a gente tem a Anne, que é a nossa protagonista desse livro. Ela é a filha do meio e ela é aquela filha que ninguém liga. Ela é só a Anne, como dizem no livro. Ela não é nem a mais legal, nem a mais bonita, nem a mais esperta. Ela é só a Anne. A família meio que despreza ela mesmo por causa disso. Parece uma cena de filho do meio isso, né? Então vamos lá. O nosso livro começa com o Sir Elliot falido. Exatamente isso. Como todo bom membro da nobreza, ele gastou mais do que ele podia. E aqui está a explicação. Quando Lady Elliot estava viva, havia método, moderação e economia, e o que manteve dentro dos limites de suas rendas. Mas com ela morrera toda essa sensatez, e a partir de então ele passou a estourar regularmente o orçamento. Dessa forma, ele tinha que pensar como é que ele podia fazer para igualar as contas, né? E ele pensou assim que ia ter que abrir mão de todos os confortos. Então aqui, ó, nenhum dos dois, ele e Elizabeth, era capaz de descobrir algum meio de diminuir as despesas sem comprometer a própria dignidade ou de reduzir o próprio conforto a um mínimo tolerável. Leia-se mínimo tolerável, viagens, cavalos, criados, tapeçaria, todas essas coisas mínimas para uma qualidade de vida decente, né? Não tem como você pedir que eles abram mão de tudo isso. Como eles já tinham tentado várias vezes e não estavam conseguindo fazer economia, eles pediram ajuda para os seus amigos mais íntimos, entre eles Lady Russell. Lady Russell é uma vizinha, também na nobreza, ainda que não de um nível tão superior quanto o Sir Elliot, né? E ela é viúva também, e ela é uma grande amiga do Sir Elliot. E a sua opinião é extremamente valorizada. E mais do que amiga do Sir Elliot, ela é muito amiga da Anne. Ela é a única que valoriza a Anne pelas suas qualidades de sensatez e ponderação, de ser uma pessoa boa. E ela é como se fosse uma mãe, uma amiga mãe para Anne, depois que a sua mãe morreu, né? E a Lady Russell, então,
ela chega à conclusão de que o único jeito de economizar seria o Sir Elliot e sua família saírem da propriedade que eles têm para ir morar em outro lugar durante um tempo. Isso porque, morando onde eles moravam, na sua propriedade, nas suas terras, eles não tinham como baixar muito a qualidade de vida, o nível social que eles viviam, exatamente porque ia dar na cara. Os vizinhos iam perceber que eles não estão mais fazendo festas, que eles não estão mais com tanta criadagem, que eles não estão mais com tanto luxo, com tantos animais, e não tem como você fazer isso, né? A sua reputação era tudo. Se você não ostentasse a riqueza que, assim, que combinava com o seu nível social, você estava perdido, né? E se eles fossem para um outro local, eles poderiam sim baixar um pouquinho o nível de vida deles, sem dar muito na cara que eles estavam fazendo isso de propósito, sem ficar muito aparente. Eles decidem então ir para uma cidade no litoral chamada Bath, que é uma cidade de colonização romana que tinha águas termais naturais, então tinha banhos termais, né? Por isso daí o nome Bath. E a Jane Austen morou lá durante um tempo. Então essa é uma questão autobiográfica nesse livro. E além de diminuir o custo de vida fazendo essa mudança, o Sir Elliot também ia aumentar a sua renda se ele alugasse a propriedade que eles moravam hoje, né? Mas, é claro que ele não podia simplesmente alugar no sentido de, tô alugando porque eu preciso de dinheiro. Ninguém podia saber uma coisa dessas. Então, ele tinha que alugar só se fosse solicitado e tinha que ser por uma pessoa irretocável e ele ainda estaria fazendo um grande favor. Não só isso, como ele estaria sendo muito bondoso de ceder a propriedade dele através da troca de pagamento, né? E de fato, uma pessoa irretocável aparece. Eles comentam que nessa época, eles finalmente acabaram as guerras napoleônicas, que duraram de 1803 até 1815, e a paz trouxe de volta para a Inglaterra muitos oficiais da marinha que não estavam mais combatendo fora, então eles voltaram para morar na Inglaterra por esse período. E quem chega para alugar essa casa do Sir Elliot é o Almirante Croft e a sua esposa. Essa parte é interessante também, porque uma hora eles discutem que esse é o melhor dos mundos para a residência que vai ser alugada, né? Porque não existe nada melhor para uma casa e para os móveis do que uma mulher sem filhos. Porque eles não saberiam se eles correriam mais perigo se fosse um homem solteiro ou se tivesse muitas crianças. Porque ninguém é melhor protetora da mobília do que uma mulher sem filhos. Meu Deus do céu. Mas tem um detalhe também, essa esposa, essa senhora Croft, esposa do almirante, ela é irmã do capitão Wentworth, que a Anne conhecia muito bem. E aí vem a fofoca, né? Há 8 anos, quando a Anne tinha apenas 19 anos de idade, ela conheceu o capitão Wentworth e eles tiveram um romance. Eles se apaixonaram imediatamente e eles conviveram por um tempo e eles eram apaixonados e eles queriam se casar e ter uma vida juntos, né? Mas a família deles não era muito a favor disso, a família da Anne, no caso. O seu pai e a sua irmã tratavam isso com extrema frieza, não se relacionavam bem com o Capitão Wentworth. E a Lady Russell, que é aquela amiga irmã da Anne, se posicionou totalmente contra esse relacionamento. E ela dizia que era muito imprudente uma moça tão jovem se relacionar, se comprometer a um rapaz também novo, sem nome, sem fortuna, sem nenhum título. Na marinha ainda não sabia se ia dar certo, podia morrer na semana que vem. E a Anne, ela deixou-se persuadir pela Lady Russell, que ela chegou à conclusão de que realmente esse casamento não seria apropriado e que traria infelicidade não só para ela, mas também para o Capitão Wentworth. Então eles romperam, a Anne rompeu no caso, né? E o Wentworth, ele continuou absolutamente inconformado com esse rompimento, com esse desprezo da Anne e ficou revoltado. E essa foi a primeira persuasão desse livro. E esse livro tem vários outros momentos que as pessoas serão persuadidas ou persuadirão outros a fazerem o que elas acham ser o correto. E aí, então, 8 anos depois, a Anne já está com 27 anos e ela está solteira ainda. E ela tem uma mentalidade muito diferente do que ela tinha aos 19 anos. Hoje, ela tem certeza de que ela teria sido feliz se ela tivesse se casado com o Capitão Wentworth. E ela, agora vendo como ele está agora, né, ela vê que ela estava certa em ter tido confiança, em ter achado que ele seria uma pessoa bem-sucedida no futuro, né? Agora ele é um oficial da marinha, ele já tem uma patente maior e ele é bem sucedido, já tem riquezas, ele trouxe riquezas das guerras, né? E aqui a Jane escreve assim: for obrigada a ser prudente na juventude, aprender o romantismo à medida que envelhecia.
a sequela natural de um começo antinatural. Então, ela foi tão prudente anteriormente para agora se tornar uma jovem mais romântica, mas agora parece ser um pouco tarde demais. E a Anne, ela se vê nessa situação de que vai ser muito difícil ela não entrar em contato com o Capitão Wentworth. Se ele vier visitar a sua irmã, que está morando na propriedade de seu pai, ela se vê nessa situação de ter quase certeza de que ele não ficaria muito feliz em vê-la novamente depois que ele se sentiu desprezado porque ela rompeu o noivado entre os dois. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a Jane Austen agora. Esse aqui é o último romance da Jane Austen, já é um romance da sua maturidade. A Jane Austen nasceu em 1775 e ela publicou durante toda a sua vida anonimamente os 6 romances completos que ela tem publicados. E esse que é a Persuasão, ela escreveu em 1818 e esse é o que mais tem características autobiográficas. Isso porque a Austen também teve um amor de juventude que também não foi muito bem visto pela sua família, foi completamente desaprovado. No final, ela acabou nunca se casando. E isso era bastante problemático na época. Isso porque a mulher, ela não tinha nenhum tipo de direitos civis ou de garantias civis nessa época na Inglaterra. Então, por exemplo, se o pai dela morresse, se os pais dela morressem, ela não herdaria a casa onde vivia, o dinheiro que o pai tinha, porque obrigatoriamente a herança ficava para um parente masculino, do sexo masculino. Então a Jane Austen, se ela não sendo casada, ela não teria nenhuma garantia de futuro. Ela dependeria, após a morte dos pais, da bondade de familiares ou da irmã ou de algum primo que herdasse as propriedades de seu pai. E esse tipo de questionamento, dessa questão de desigualdade de gêneros, dessa questão das heranças, de direitos civis das mulheres, ela permeia toda a obra da Jane Austen. E isso não é diferente na obra Persuasão. Ela questiona essa questão da idade avançada, né? 27 anos a Anne tem nesse livro, e isso já era considerada uma solteirona convicta, que não tinha mais opções, as suas opções de casamento já estavam bastante reduzidas. A nobreza, a questão de status social, essa questão das aparências também é uma coisa que a Jane vai comentar bastante em toda a sua obra e na Persuasão também. E maturidade e prudência são temas mais específicos desse livro. É melhor você ser influenciado pelos outros nas suas decisões ou é melhor você manter as suas convicções a todo custo? E isso é discutido com diversos personagens ao longo da obra e a gente chega à conclusão de que nada como você ser uma pessoa meio termo, né? Você tá na meiuca dessa situação. Vamos lembrar também que esse aqui é um romance de costumes, ou seja, é uma obra de ficção que vai recriar um modelo de sociedade existente e vai esmiuçar os seus costumes de forma a apontar os seus defeitos e os seus valores que não fazem muito sentido. Então, parece estranho a gente falar assim, mas a Jane Austen é muito engraçada. Esse livro, todos os livros dela, ele contém muito de ironia, muito de sutileza, mas são cenas realmente engraçadas que são críticas sociais. Aqui, por exemplo, tem uma cena que eles estão num concerto e algumas pessoas estão ali para apreciar o concerto, enquanto outras pessoas estão ali apenas para participar de uma convenção social e serem vistas, né? Então, os lugares foram novamente ocupados e ia começar outra hora de prazer ou de sofrimento. Outra hora de música ia provocar delícias ou bocejos, conforme predominasse o bom gosto autêntico ou fingido. E o livro inteiro é cheio dessas sutilezas. Além disso, além de discutir o papel da mulher na sociedade como um todo, a Jane também vai falar um pouquinho sobre o papel da mulher na literatura, nas artes ou como uma voz na sociedade. Um dos melhores trechos desse livro é uma hora que um personagem está falando sobre como as mulheres são inconstantes. E parece que nessa hora você vê a Jane Austen abrindo assim, chegando e falando a opinião dela através da Anne, que é a nossa protagonista. Então olha só, esse aqui é o nosso personagem masculino falando. Poderia dar-lhe rapidamente 50 citações ao meu favor, e acho que jamais abri um livro na vida que não tivesse algo a dizer sobre a inconstância das mulheres. Canções e provérbios falam todos da volubilidade feminina, mas talvez você vá dizer que todos eles foram escritos por homens. Talvez eu dissesse, sim, por favor, nada de referências a livros. Os homens tiveram todas as vantagens contra nós ao contarem sua própria história. Tiveram sempre uma educação muito superior. A pena estava em suas mãos. Não admito que os livros provem coisa nenhuma. Então a gente está falando de uma mulher escritora que teve que publicar durante toda a sua vida através de um pseudônimo, exatamente porque não era aceitável uma mulher em 1700, 1800, né,
ser uma escritora e falar as coisas que ela queria nessa época. Então, assim, esse é um livro que, contando a história do jeito que eu contei, você sabe qual que é o final, né? Você sabe o que acontece com a Anne, você sabe o que acontece com o Capitão Wentworth. Mas tudo bem, a ideia não é o final ser absolutamente surpreendente, não é sobre isso. O legal é o desenvolvimento dessa trama, e isso eu achei extremamente surpreendente. Essa foi uma releitura que eu fiz desse livro, e eu já não lembrava como ele era todo intrincado e cheio de idas e vindas. Tem uns personagens que surgem e você olha pra eles assim, você acha que eles estão só ali pra encher linguiça, e de repente eles são personagens-chave da trama, sabe? É muito inteligente, é muito bem construído e muito interessante, além de toda essa parte da graça, da ironia, das sutilezas que a gente conversou, que a Austen coloca durante toda essa leitura. Ela, em comparação com outro livro que eu li da autora, que é o Orgulho e Preconceito, eu achei sim a linguagem mais elaborada, é também um romance mais meditativo, não tem tanta ação, não que tenha muita ação nos romances da Jane Austen, né, mas ele é um pouquinho mais tranquilinho, e é um romance mais maduro, ele fala sobre pessoas que já estão numa idade mais madura, né, ainda que esse maduro seja 27 anos de idade, eu já passei da idade madura dos protagonistas. Mas mesmo assim não são aqueles jovens de 19, 20 anos que protagonizam os outros livros da Jane Austen. Então, e no final tem uma coisa incrível também, que é uma carta do Capitão Wentworth, que está entre uma das cartas mais lindas de toda a literatura, está em várias coletâneas, e esse livro vale só por essa carta também, que é maravilhoso, mas também tem todos esses outros méritos que a gente conversou, mas se você quiser ler só a carta, você encontra facinho na internet. Então, eu adorei essa minha leitura de Persuasão, recomendo para vocês, vou continuar lendo a obra de Jane Austen até chegar ao final, são só 6 livros, né, infelizmente, mas eu vou apreciar todos eles. E agora eu vou apreciar também o meu drink The Persuader. Se vocês passarem no Instagram Drinks e Livros amanhã, vão encontrar a receitinha lá, tanto do drink quanto do xarope de quinoto, tá bom? Não deixem de passar lá. Saúde! Tchau, tchau!